Oi, aqui quem fala é o Pastor Vitor. Eu gostaria de estar deixando uma mensagem para você. Uma mensagem a qual um pouco polêmica. Uma mensagem a qual alguns não gostam de comentar muito, mas alguns não gostam de falar e gera algumas dúvidas no meio evangélico. Uma palavra a qual nos tempos de hoje e por muitos anos foi uma palavra a qual aprisionou muito dos cristãos. Há uma palavra a qual sempre é usada e citada, mas de uma forma ao contrária. E vocês vão entender aonde eu quero chegar. Enfim, a palavra se encontra em 2 Coríntios 9, 6 em diante. A Bíblia vai dizer que nessa palavra diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância, abundância também colherá. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não por força ou por necessidade, porque Deus ama a qual dá com alegria. Essa palavra é muito complexa, porque você, quando lê esse texto, é de acordo às suas obras, vai ser a bênção que você vai ter. E em qual sentido que eu falo isso? Essa palavra é usada muitas das vezes para você dar a Deus, para você dar e ele te prospera. Quanto mais você faz, mais ele te dá. Só que eu quero parar aqui e te mostrar uma coisa. Muitas das vezes na igreja é falado que o migrador, o cortador e por aí vai, três tipos de demônios que ele mexe nas suas finanças e segura a tua vida financeira. E se você não der, eles não saem e continuam ali. Esse texto de 2 Coríntios 9, 6, ele diz ao contrário. Porque Deus ele não vai colocar três demônios para te forçar a dar. E isso só me mostra que a igreja faz de uma forma a qual você se sinta forçado a dar. Porque, venhamos e convenhamos, muitos hoje, no tempo de hoje, chegam fragilizado dentro da igreja e situações assim são impostas para você, para no teu momento de fragilidade você dar, porque quem que vai querer perder das suas finanças dinheiro? Quem é que vai querer que não ser próspero com Deus? Então, algumas igrejas usam de artifício disso para fazer você, irmão ou irmã, dar, ofertar. Só que quando a igreja faz isso, já não é mais voluntário, é forçado. E aí, a partir do momento que a igreja te força, Deus não recebe, porque Deus ama a qual dá com alegria. Então não é por força ou por necessidade, mas sim voluntariamente. Você tem que dar porque você ama a Deus. Você tem que dizimar e ofertar porque você é grato a Deus. Você tem que dizimar e ofertar porque você quer um bom ar-condicionado, uma boa igreja, um bom assento, uma boa cadeira. Você tem que dar porque você se preocupa com o órfão, a viúva e o necessitado. Você não tem que dar para pagar, de certa forma, um cargo eclesiástico dentro da igreja. Como muitas das vezes eu vejo, se você não dá, você não pode exercer aquela tal função. Se você não dá, você não é digno. Peraí, a Bíblia não me mostra isso. A Bíblia não me diz isso. Só que nós não estou aqui dizendo que você não tem que dar, que você não tem que doar à igreja. Sim, você tem que fazer, porque a igreja, quem paga aluguel, quem paga água, quem paga luz, são os fiéis, porque é para isso que serve o dinheiro. Só que eu não posso te obrigar a fazer você dar com campanha, com envelope, com isso, com aquilo. Porque você pode doar R$ 2 ou dar R$ 1.000. E da mesma maneira, Deus vai abençoar e vai cuidar dos seus. Porque a igreja não é minha, a igreja não é dos pastores, a igreja não é dos supostos líderes da igreja, é de Deus. E se é de Deus, Deus cuida daquilo que é dele. Então, o que eu venho trazer para você é que você não venha se colocar sobre um jugo a qual muitos falam que, todavia me roubaste, no quê? Chamando até os irmãos mesmo de ladrão. Quando fala, todavia me roubaste, no quê? Em dízimos e ofertas. Se você for um pouquinho mais a fundo, você vai ver que essa palavra não tem nada a ver com o que as igrejas usam
para fazer você dar. Então, igreja, o que eu tenho para poder falar, e é o que eu falo em todos os meus vídeos, conheça mais na palavra, leia mais a Bíblia, tenha uma mente um pouco mais crítica e não engula tudo de uma vez, não fique pulando por uma emoção, ou se você chegue na igreja fragilizado, respire, pense, não se deixe se levar por doutrinas vãs. Se você quer doar a Deus, dê, mas dê de coração. Dê com convicção, não esperando que Deus te retribua de uma forma te prosperando. Não, dê, faça a sua parte. Como Deus vai te prosperar é quando você seja sábio, quando você pedir sabedoria a Deus para conduzir as suas finanças. Você que é sábio, medita na palavra dia e noite que você vai ser sábio. E sendo sábio, vai ser como um Salomão. Você será próspero, porque você vai saber manusear as suas finanças melhor. Então, não caia em algumas lorotas dentro da igreja, te obrigando a doar e dar, porque não é dessa forma que funciona. É como a Bíblia mesmo diz, não é por força e nem por violência. Deus ama qual dá com alegria. A partir do momento que eu te faço dar, dizimar, ofertar, eu estou te obrigando. E a partir do momento que eu te obrigo a fazer isso, não é voluntário. E não sendo voluntário não é por amor, é por obrigação. E sendo obrigação, você está fazendo barganha com Deus e Deus não aceita barganha. Você tem que dar porque você ama a obra, porque você cuida da igreja, porque você quer ver pessoas bem dentro da igreja. Não porque você tem um pensamento mesquinho que só pensa em você e você só quer prosperar. O que eu quero te dizer, igreja, não é atacar igrejas, não é atacar ministérios, não é atacar pessoas. O que eu quero te dizer é que eu e você temos que estar mais atento todos os dias. Vou dizer algo bem breve, que foge um pouquinho do tema. Antes, era normal tatuagem? Não. Era normal antes crente beber? Não. Era normal antes ter 2, 4, 5, 10, 20 casamentos? Não era. Se tornou normal ser casado com diversas mulheres ou diversos homens e separar e terminar toda hora, quando o povo começou a ceder um pouco e até usar a Bíblia para justificar aquilo que está errado. E logo após começou agora a beber. Crente bebendo Heineken, curtindo a vida, e eu não digo nada a você curtir a vida, não é isso, mas eu acho que não é dessa forma. E se tornou normal crente ter tatuagem, crente ter 10, 4, 5 casamentos, se tornou normal. E por que eu estou falando isso? Porque isso se tornou normal desde o momento que a igreja começou a aceitar essas coisas. E o que eu quero dizer é que esse texto de 2 Coríntios 9:6 se torna normal os pastores oprimir a igreja e fazer a igreja um comércio por causa de nós mesmos que aceitamos tudo que é imposto para nós e tudo que é falado para nós. Então, igreja, leia a palavra, busque em Cristo, não se comercialize dentro da igreja. Não aceite quando alguém fale para você, se você não dá, 3 demônios vão mexer nas suas finanças e vão destruir a tua casa, a tua família. Isso não existe. A Bíblia está aí, a Bíblia mostra isso. Isso não existe. Isso não existe de você ser um obreiro, mas você não está trabalhando, você não poder dizimar e nem ofertar, e você ficar de banco porque você não pode exercer, porque você não contribui. Você não paga para ser obreiro. A unção só vem, porque é de Deus. E se a unção é de Deus na tua vida, por que você tem que pagar? Então você parcela a unção até chegar no céu? Isso não existe. Você tem que ofertar a Deus por gratidão a Ele. Fazer a obra na tua vida, por Ele abençoar a tua vida, não de uma forma barganhando com Cristo. Não de uma forma forçada a Deus. Não é ninguém te obrigando a dar. Você tem que dar porque você quer abençoar a obra, porque você se sente bem, é com alegria, com felicidade. Isso Deus recebe. Assim Deus recebe. Uma certa vez uma mulher chega e dizima uma moeda, e Deus fala, esta
deu mais do que todos. Porque essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha, mas ela deu com sentimento de amor, de gratidão. Ela não deu porque ninguém forçou ela não deu porque ela queria mostrar para outras pessoas que ela estava contribuindo, que ela estava dando, ou que ela dá mais do que os outros. Não, ela doou a Cristo, deu aquela moeda que era tudo o que ela tinha, mas ela deu com amor, com gratidão, com fidelidade a Cristo. Então você não tem que dar pela noite da bênção, uma campanha de portas abertas, e você colocar um valor X determinado para você adquirir a sua bênção. Você não paga pela bênção. A bênção chega em você por você ser fiel à palavra de Deus, não à palavra de homens. Então o que eu quero te dizer, igreja, vamos ser mais atentos à palavra de Deus. Vamos ser mais atentos à Bíblia, não a lorota, não a disse-me-disse, não a conversas paralelas. Talvez por esse vídeo eu possa ser até um pouco abafado e até um pouco caluniado. Mas é normal, quando você luta contra aquilo que a igreja impõe sobre os membros, sobre o povo, subjugando e maltratando de algumas formas, até psicologicamente, isso é normal você desagradar alguns. Mas o que eu quero te dizer, igreja, não se ponha de uma forma medíocre diante de Deus. Se ponha diante de Deus como uma pessoa sã mentalmente, uma pessoa que está disposta a lutar por Cristo, de lutar por Deus, de querer engrandecer o nome de Deus. Seja valente. Exponha a tua opinião ao teu pastor. Eu não estou aqui falando para você criar confusão, não, mas exponha a sua situação. Exponha aquilo que você vê que na Bíblia não está certo. Mas fale. Chegue para o seu pastor. Pastor, a Bíblia diz isso, mas o Senhor está dizendo outra coisa. E eu acho que isso não está certo. Me explique. Talvez eu não entendi. Mas tenha uma mente crítica. Não aceite qualquer coisa. E para encerrar, igreja, recapitulando um pouco, 2 Coríntios diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E aquele que semeia em abundância, e abundância colherá. Quanto tempo nós perdemos investindo em diversas coisas? Em diversas coisas nós perdemos tempo investindo e queremos que a colheita seja grande. Muitas pessoas ricas e muitas pessoas prósperas, elas estudam, buscam melhorar no mercado de trabalho. Elas vão colher coisas grandes e boas, porque se dedicaram. Agora uma pessoa que não quer nada com a vida, não estuda, não procura ler, não procura buscar uma faculdade, não almeja nada grande, desculpa até falar dessa forma, você sempre vai estar colhendo aquilo que cai da mesa de outras pessoas. É duro falar isso, mas é a pura realidade. Ah, mas Deus pegou pessoas que não eram nada e fez. Sim. Deus pegou pessoas que não tinham estudo, que não tinham profissão e colocou lá em cima. Mas o coração dessa pessoa era um coração disposto a aprender, disposto a querer e não media forças para fazer aquilo que Deus mandava. Muitas das vezes falamos assim, vamos fazer uma oração de 1 hora, vamos ler a Bíblia. Nunca tem tempo. Mas você quer colher coisas boas, mas você nunca quer plantar coisas boas, para colher coisas boas no futuro. Então esse texto de Coríntios diz que você vai colher aquilo que você plantar. Então se você plantar no teu passado, no teu futuro, colherá coisas boas. Então se tu plantar estudo, coisas boas lá atrás, você vai ser próspero na frente. Mas é taxado de uma forma a qual você tem que ser próspero de qualquer forma, porque você dá a Deus, porque você abençoa. Só que eu não vejo Salomão fazendo isso. Ao contrário, eu vejo Salomão pedindo sabedoria para conduzir o povo. Então, de onde vem a riqueza da sabedoria e de onde vem a sabedoria de Deus? Então, igreja, faça isso fixar na sua cabeça. Não existe 3 demônios que te aprisionam as tuas finanças, que mexem na tua casa, que adoece os outros. Deus não tem... É complicado até de dizer,
Deus ele não tem prazer nisso. Então quer dizer que Deus ele coloca uma palavra, mas no mesmo tempo ele vai contra a palavra dele, colocando 3 demônios para te aprisionar, para você ser forçado a dar. Não, é isso que a palavra diz. Não é. Em 2 Coríntios diz ao contrário, que não é por força nem por violência. Gratidão a Deus. Dê por gratidão. Dê voluntariamente. E seja um abençoador da casa do Senhor. Pegue no pé daqueles que mexem nas finanças da igreja. Irmão de tal está precisando de uma cesta. Irmão tal está precisando de uma luz. Irmão tal está precisando de tal coisa. Porque a Bíblia vai dizer que o dízimos e oferta serve para isso. Órfão, viúvo e necessitado. E ornamentar a igreja. A igreja paga aluguel. Paga o aluguel, paga a água, paga a luz. O que sobrar é da igreja. A igreja tem que ter bons, como posso dizer, bons estados para cuidar de pessoas, de tratar pessoas. O mais engraçado é que não é falado que o dinheiro serve para órfão, vivo e necessitado, para ornamentar a igreja, mas fala que você e eu somos ladrão e que se nós não dizimarmos, 3 demônios nos afligem. O que eu quero dizer é para você despertar, girar a chavinha e entender que a palavra de Deus é como uma escola. O governo não melhora a escola porque quer a gente burro, ignorante, para que venha fazer com isso manipular a gente. A partir do momento que você conhece seus direitos, você entra e sai e poucas pessoas tocam em você porque você conhece seus direitos. Quando você conhece a palavra e os direitos que a palavra te dá como cristão, você vai entender que eu, como pastor, eu tenho que te servir, não você me servir. Eu que tenho que trabalhar para te servir, não ao contrário, porque quanto maior o cargo, mais você tem que servir. Jesus ele não veio para ser servido, mas veio para servir. Então Jesus ele serviu sendo o maior pastor. E por que eu, como pastor, ou como muitos pastores, querem ser servidos? Pastor de tal vai chegar, uma grande banquete para ele. Um irmão faz aniversário, um bolinho pequeno com uma vela. A igreja se mobiliza para fazer aniversário de um pastor. Não tenho nada contra isso, igreja, pelo amor de Deus. Mas a igreja não se mobiliza, muitas das vezes, para poder pagar um aluguel de um irmão, ou para poder ajudar um irmão, ou para fazer até mesmo um aniversário daquele irmão. Como humano, ele também é um ser humano. Mas qual é a intenção do teu coração quando você agrada o pastor? Reflita nisso. Pense nisso. Isso não é o tema do texto. Mas reflita. Pense. Você tem que dar por gratidão. Não se convença com aquilo que te impõem e te falam. Carnê não faz milagre. O que faz milagre é a tua fé. O teu dízimo não te prospera. O que te prospera é a obediência. E obediência à palavra de Deus. E antes que falem, mas a Bíblia diz, trazei dízimos e ofertas. Não estou falando para você não dizimar, tá? Ignorante. Antes que você venha para cima de mim. O que eu estou falando é, não faça da forma que falam para você fazer. Você sim é um obreiro, então seja um obreiro. Mas eu não estou dizimando, eu estou de banco. Por quê? Você não paga, não é uma profissão. Você não é assalariado para isso. Quem te registrou foi Cristo. E Ele que pagou a tua dívida na cruz do Calvário. A tua unção foi Ele que te deu, não foi o homem que ungiu. Então, exerça aquilo que Deus ele mandou você exercer. E faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você não é amaldiçoado com 3 demônios porque você não dá. Você não é. Talvez você não é abençoado porque às vezes você não olha para aquele que está do teu lado precisando. Abençoe, igreja. Cuide. Cuide da obra, cuide da igreja. Cuide uns dos outros. Abençoe uns aos outros. Mas nunca deixe ninguém te impor um jugo pesado. Falando para você que se você não der, você vai morrer. Se você não der, você é ladrão. Se você não der, tá bom, mas eu faço tudo isso e minha vida continua do mesmo jeito. E aí?
Onde está o problema? Como eu já vi uma mulher numa igreja, não vou citar o nome, ela pegou tudo que ela tinha, comprou água e vendeu. Vendeu água e doou tudo na igreja. Pô, deu todo o dinheiro que ela vendeu água na igreja. Adivinha o que aconteceu? Não aconteceu o que ela queria que acontecesse na vida dela, porque ela barganhou com Cristo, essa é a realidade. Não aconteceu o que ela queria que acontecesse, e por conta que não aconteceu, ela continuou indo para a igreja, frustrada. Porém, a igreja via ela com fome, via ela com necessidades básicas, via ela toda jogada, às vezes até no semáforo. Quero dizer um segredinho para vocês. Sabe o que a igreja fez? Nada. E aí quem tá de fora vê essas coisas e fala assim, meu, se aqui eu já vejo um monte de coisa errada fora, o que eu vou fazer dentro? Então, às vezes, quem acaba envergonhando muito o evangelho é quem está dentro, não quem está fora. E o que eu quero te dizer, igreja, é que quando a gente se depara com essas situações, a gente vê a Bíblia, a falta de Bíblia, a ausência de palavra no meio deles, no meio da igreja, no meio dos pastores. Então, igreja, leia mais a palavra. Leia 2 Coríntios 9:6 e você vai ver. Você vai ver que é por gratidão a Cristo que nós devemos dar, que nós devemos abençoar a obra, por gratidão. É voluntariamente. Não é forçando ninguém, não é obrigando ninguém, não é estipulando um meta ou um alvo para você fazer, porque se você não cumprir, você não é pastor. Você simplesmente sai daquela igreja porque você não cumpriu o alvo. Meu alvo é almas. Meu alvo é pessoas que precisam ser libertas. Pessoas que precisam de uma palavra. Pessoas que precisam se levantar. Fiz esse canal no YouTube só com um intuito. Não é ter muitos inscritos. Isso é uma consequência. Não é ter um fim lucrativo. É ser uma voz, como a Bíblia diz, eis que sou a voz que clama no deserto. Pessoas que estão no deserto, que precisam de uma voz e de uma orientação. Então eu conto com você, conto com conto com o seu like, com a sua inscrição, com a sua compartilhação, com o seu comentário, com o seu like. Porque eu sei quem foi que mandou eu criar esse canal e sei até onde Deus ele quer que eu vá. Então, amados, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus proteja, guarde, prospere, faça a sua vida crescer. Mas lembre-se de uma coisa, não existe 3 demônios que te aprisionam. Não existe. E o que você faz hoje é o que você vai colher amanhã. Então, estude, você que é novo. Você que é novo, estude, busque, faça cursos. E você vai ver que o seu futuro lá na frente vai ser brilhante. E aí você vai ver essa palavra e você vai lembrar. Eu plantei, agora eu estou colhendo. Então, povo de Deus, não existe 3 demônios, como eu já falei. Que você vai colher o que você plantar. E que você tem que dar por alegria, voluntariamente. Não é por força e nem por necessidade, porque Deus ama a qual dá com alegria. Então, quando você dá, lembre-se, Senhor, eu estou dando porque eu te amo. Senhor, eu estou dando porque eu entendo que a igreja e o povo e as ovelhas precisam da minha ajuda. Então, Senhor, tá aqui. Tá aqui, Senhor. Não, Senhor, eu estou te dando, mas o Senhor pode me dar um carro. Senhor, eu estou te dando, mas o Senhor pode me prosperar. Senhor, eu estou te dando. Não, dê. Abra teu coração e abençoe. Seja um voluntário da obra de Deus. Amém? Sou o pastor Vitor. É só até aqui onde Deus me levou. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe e te proteja. E quero te pedir, compartilha, se inscreva. Não só observe. Se você chegou aqui é porque você gosta dos meus vídeos. Mas não só olhe, compartilhe, me siga. Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso vai ser muito bom para mim. Para mim entender que tem pessoas que acompanham o meu trabalho e que gostam do que eu faço.
E é muito gratificante a gente ser reconhecido. É muito gratificante a gente ver que existem pessoas que compartilham do mesmo pensamento ou pessoas que são libertas por uma palavra. Muito obrigado a todos. Sou muito grato a todos vocês e que Deus abençoe grandemente vocês. Tá bom? Um abraço, beijo, paz do Senhor a todos.